Quando me perguntas se eu sou valorizado no seio da cultura, eu não começaria exatamente, se fosse você, não começaria a me perguntar a partir daí. Eu perguntaria, antes de mais, se a nossa cultura tem valor. A partir do princípio que está a sofrer ataque, ninguém aparece para acudir. Estou eu aqui no Portal Cultura a fazer um apelo de socorro e dizer que o que eu poder fazer patrocinado ou juntado aos outros, estou disposto a fazer no sentido de nós resgatarmos qualquer forma de cultura que seja e conservarmos. Aqui estou de mãos abertas. É a própria cultura que não tem valor. Ora, viva a todos os telespectadores do nosso programa. Fala para vocês o vosso apresentador João Cassinda, a.k.a. Mr. Johnny Case. Hoje no nosso programa Curtume em Arte temos um convidado bastante peculiar de nome DJ Piloso. É um DJ que faz muito em prol da cultura nacional e não só. E hoje é o nosso convidado. DJ Piloso, como está, meu cota? Na graça de Deus, meu mano. Boa, boa, boa. DJ Piloso, diga-nos lá quem é um artista por trás do nome que o público conhece. É um técnico de orquestração musical. Ok. É formado no Sistema Metodista Independente de Formação Musical e o criador praticamente o mentor do estilo Kuduro Melódico. Ok. Em resumo, em pequenos traços, é isso exatamente o artista que está por trás do nome. Quando é que começou a produzir a música? Bem, a minha jornada de produção começa exatamente em 1999, quando eu tive necessidade de produzir as minhas próprias músicas. As minhas próprias músicas, porque eu entro nessa coisa de música por intermédio de ser cantor de Kizomba. Eu era inspirado em Kizomba, Ok. em 95, mas me debati com muitas dificuldades em termos de produção musical. Uma pessoa pobre, de família humilde, sem meios de como produzir. Naquela altura eram $50, sabe? Nós estávamos a vir exatamente da reconversão da nossa economia, da economia do país para um mercado, para a economia de mercado. Bom. Saímos de um sistema que não havia muito dólar na rua, e então eu tive que fazer alguns esforços em termos de negócios, no sentido de conseguir os tal $50. Em resumo, consegui somente 25, e por influência de um irmão meu, fomos na altura no DJ Ângelo e DJ Betinho, posto lá, produzi, não saiu do jeito que eu quis, porque eu sonhava, eu criava as minhas músicas com instrumental praticamente já na mente. Antes de ser o DJ Piloso, quem foi a primeira pessoa, qual foi a primeira pessoa que olhou ao DJ Piloso e disse sim, esse tem talento e um dia vai ser muito grande? Bem, eu não diria, porque grande parte do meu processo de afirmação artística, ele foi um processo praticamente de como que um filho órfão de coisas. É importante dizer aqui que, pese embora é algo muito sensível se falar, nós temos um mercado até agora que, apesar de todas as lutas, continua muito fechado. E isso não é uma realidade muito atual. Isso já vem de tempos e de longos tempos. Okay. E naquela altura nós temos que achar maneira de nos afirmarmos da nossa forma. Certo. Foi assim que mesmo esse áudio digital, que eu fui um dos praticamente dos pioneiros a espalhar em Angola, foi ele também a causa de muita deturpação da forma de ser e estar financeiramente na música angolana. Okay. Porque depois desse advento, se é que sabem, é que houve o boom da pirataria em Angola. E sabe-se onde é que tivemos que ir parar? Quais foram exatamente o panorama que essa cultura de pirataria trouxe em Angola? Pese embora ajudou, mas prejudicou significativamente as pessoas, na medida em que muitos de nós perdemos a cultura de consumir o produto bruto ou o produto final dos artistas, pagando-os diretamente. Dentro dessa amálgama de pessoas que tu perguntas, no mínimo, quem foi o que me olhou com talento, foram exatamente as pessoas que passaram a me admirar como mestre delas. Okay. Dentro delas encontram-se DJ Mushima, DJ Eurico. Depois disso,
quando veio para o Kazenga, havia alguém que fazia playback das minhas músicas mesmo sem ter gravado. Foi já falecido o DJ Bonitão, que me levou ao DJ Dom Germa. Então, esse processo colocou exatamente um monte de atores em cadeia, que propiciou exatamente o piloso ser piloso, tanto que a minha educação humilde e muito modesta não me permitiu ter o nome que muitos desses com os quais, com o peso dos quais esses se projetaram. Apareceram os Gastão Júnior, que foram meus discípulos, e tantos outros, por ser o pioneiro, com certeza foi a pessoa que espalhou a cultura da gravação via informática por Angola fora. Eu dei workshops em províncias, essas coisas todas. Então, o meu nome, ele se consagrou num circuito, porque havia aquilo de que as pessoas, muitos DJs, muitos produtores têm a mania de os seus nomes constarem na música, chamarem no fim. Eu, ao contrário dos outros, eu proibia de pôr os nomes nas músicas, porque eu sou daquela cultura do Kizomba e do Semba, e dificilmente se tem no Semba se vê a fazer intro, essa coisa toda, porque a arte, eu considero que a obra artística é algo que tem a chancela do artista. E só as fichas técnicas, muitas das vezes, é que justificam o facto de nós termos um nome cunhado numa determinada obra. Então, eu combatia aquilo. Foi esta a razão que fez, praticamente, eu ter sido protelado por trás e não ter a expansão que os outros tiveram, que tinham mais ou menos esse tipo de cultura de pôr nome na música. Ok. Boa. DJ Piloso, como é ser DJ e produtor de kuduro em Angola, atendendo à banalização e à desvalorização do mesmo estilo? E que desafios vocês enfrentam como produtor musical? É uma pena que o kuduro é uma cultura praticada com pessoas, por pessoas com muito pouca escolaridade. Sendo assim, se veres praticamente o marasmo que existe na falta ou na ausência de produção de música infantil em Angola, ela deve-se ao facto de, em primeira instância, qualquer pessoa que quer se expressar musicalmente em Angola, hoje opta o kuduro como primeira opção. Sendo assim, toda aquela balbúcia que muitas das pessoas querem começar por fazer, eles fazem numa estrutura contendo o kuduro como a base de fundo. Como a base de fundo. Pessoas, a título de exemplo, que querem muitas das vezes expurgar a sua libido sexual, que é a energia sexual que muito adolescente tem, passa exatamente em primeira instância a cantar kuduro, porque é um adolescente, é uma criança que está a sentir as suas transformações psicofísicas ou psicológicas e físicas. Como consequência, esses precisam de acompanhamento e precisam de orientação. Artisticamente, eles vão para cima daquilo, como temos aí um músico muito conhecido atualmente, né? A cantar muita coisa obscena. Eu não tenho nada contra isso. Por quê? Porque isso é um segmento da natureza humana, que sem acompanhamento, que chamamos já atenção a partir daqui as instâncias superiores, como o Ministério da Cultura, entre outros, para no mínimo saberem olhar nesse aspecto. Então, o kuduro sofre essa banalização, por ele ser praticamente o acolhedor dessas pessoas. Não é em vão que muitos deles, numa dada altura, quando alcançam a maturidade musical, eles optam por cantar os ritmos que os nossos avós, por exemplo, fizeram, ou que muitos dos nossos mais velhos fizeram. Então, é por este motivo que o kuduro é banalizado. E os desafios? Os desafios são exatamente esses. Precisamos de investimento, precisamos de orientação, no sentido de colocarmos estas pessoas que fazem, de certa forma, o kuduro perder tudo diante do panteão de estilos de músicas que nós temos. Eles perdem exatamente por falta de conhecimento. Porque, a título de exemplo, até os outros estilos, nós não temos colas marginais por aí afora a ensinar, mas em contrapartida, o kuduro aprende-se nas ruas. Isso para dizer que, até certo ponto, é o estilo mais influente que Angola tem, na medida que aprendemos com ele a vuvular, conforme se diz a vulgo. Mas já um semba e todo o resto requer um profissionalismo, um acompanhamento diferente. E os desafios são esses.
E acredito que se no mínimo conjugarmos esforços com pessoas que no mínimo têm exatamente essa articulação e esse conhecimento que eu vos exponho aqui, podemos mudar um pouco o padrão. Já alguma vez o DJ Piloso foi desvalorizado ou menosprezado por fazer parte dos produtores de estilo Kuduro? Eu digo todas as vezes. Ok. Porque a opção, só a partir do princípio de ter que optar por DJ Piloso, eu era cantor de Kizomba, né? Optei pelo nome DJ Piloso, eu queria exatamente criar um estopim que fizesse as pessoas refletirem nos diversos sentidos. A partir desse pressuposto, eu teria a atenção das pessoas. Então, o nome tinha necessidade de expandir-me como imagem, ou pelo menos criar alguma comoção das pessoas falarem de mim. E em seguida, eu até certo ponto, eu toco vários estilos. Eu produzo samba, eu toco guitarra, toco piano, toco percussão, sou professor inclusive de música. Eu conheço a música na sua mais profunda essência. Sendo assim, existem pessoas no mundo, no universo dos outros estilos que sabem quem eu sou. Mas em contrapartida, por estar muito associada ao Kuduro, eles muitas vezes vêm ter comigo no sentido de produzir massivamente samba e kizomba, porque acreditam que não, a uma altura como essa eu devo estar muito ocupado com o kudurista. DJ Piloso acha que os produtores devem fazer para serem mais valorizados? Desculpe lá dizer, nós somos um país de veras muito desorganizado. Essa desorganização que muitas das vezes nós vemos refletido, inclusive nas nossas atividades diárias para o ganha-pão, ela tende a se refletir em todos os aspectos e, com isso, até na atividade de produção. Fora aquela infantilidade que muitos dos produtores do Kuduro têm, de ter o nariz empinado quando já conseguiram ter um bocado de nome, vai exatamente o pouco conhecimento, a baixa escolaridade e a pouca compreensão. É que muitas vezes o sucesso, de vez em quando, turva o nosso conhecimento e a nossa cultura, e nós vamos ver, vimos lorota no momento que estamos no ar. É para soltar ali, sou próprio, não sei o quê, empinamos o nariz, quando o sucesso é efêmero. Por quê? Porque ele é temporário. A música é um produto que se consome. É importante que os produtores sabem que isso tudo é passageiro e que, até certa forma, devemos nos profissionalizar mais e sermos mais solidários uns com os outros, no sentido de que precisamos partilhar conhecimento e criar movimentos de sindicância. Esses movimentos que vão lutar pelos nossos direitos e, no mínimo, firmar protocolos que visam a estabelecer e uniformizar preços e práticas. Preços e práticas. Porque senão vamos ir aí, vamos encontrar o DJ X a fazer uma captação 5.000, vamos em outro lugar, vamos encontrar o outro a fazer 2.000, os que estão mais em cima a fazerem acima de 100.000, entre aspas. Dizia a Diesel que muitos encontros que eu tive com ele formais, com entidades governamentais, etc., tem muitas das vezes, inclusive, a coragem de dizer não, é importante, de frisar que Kuduro se capta com muito pouco valor. Se calhar também não é uma das coisas que faz com que o estilo Kuduro seja uma cena de massas, porque muita gente está a entrar para o estilo Kuduro, na maioria das vezes muita gente entra para o estilo Kuduro, saber que ao fazer uma música ou uma captação é necessário só ter 2.000 kwanzas, 3.000 kwanzas, e o samba se calhar é o mais caro, 10 a 20 mil, se calhar a gente tem acesso a esse valor. Bem, o que é exatamente uma música de massas? Nós diríamos massas no sentido de que é uma cultura que abrange. O Felicidade foi a música que movimentou, é um marco histórico do Kuduro. O Sucesso Felicidade é um marco histórico do Kuduro. Produziu-se em que altura? Produziu-se numa altura em que a música custava $100. Numa altura dessa, se fosse de acordo e de organização e de sindicância, os movimentos acordarem que até hoje qualquer música custa $100, se quanto é que está $100 hoje, convertendo em kwanzas? Estaríamos naquela cifra. Então, o que é que vamos chamar de massas? A propagação do estilo ou exatamente o acesso à gravação? Está entendendo, né? Okay. Acesso à gravação é de massas? Para qualquer um, tá bom. Por quê? 2.000. Tá fixe. Vai ser de massas como? Porque até certo ponto, grande parte dessas músicas que custam baratas também não encontram exatamente locais para coisas. Isso foi um dos fatores. Até certa altura, na altura que eu mencionei aqui da problemática da pirataria, que fez muita gente não aparecer.
naquela altura, havia estúdios que captavam em média, e desculpa lá dizer, eu também fui um dos responsáveis por esse movimento, porque trabalhei na altura com Dom Germa. Gravamos em média 20 músicas por dia. 20 músicas por dia. Para quem entende de economia e mercado, sabe que o excesso de produtos satura e diminui até certo ponto a qualidade e o pressário da coisa. Por quê? Vamos gerar um estresse no mercado. Então, o que, que vai ser de massa? Aquilo que cai no esquecimento e não atinge as massas? Ou aquilo exatamente que é divulgado e atinge as massas? Porque seja lá pelo que for, no momento em que o Kuduro esteve a se fabricar com massividade, uma produção em massa naquela altura, em que se fazia 20 músicas por dia nos estúdios, se formos a ver, em média, havia somente 5 a 8 cantores a bater, a atingirem as massas. Então, o que faria de massas? É um contrassenso. DJ Piloso, já foi traído ou enganado por alguém dentro do mundo artístico? Dia a dia. Meu prato do dia, muitas vezes, é ser traído por músicos em diversos projetos, em diversas divisões, de Cumbu, bem dizendo, mas em contraparte, relevo muito esse aspecto da vida humana. Ok. Boa. A indústria artística no nosso país é justa ou funciona apenas por conhecimentos ou links? Você sabe o que estás a perguntar. Você sabe o que estás a perguntar. Para, no mínimo, exemplificar esse aspecto, eu começaria por falar, e só não sei se vocês vão aceitar transmitir isso ou passar isso, mas em verdade se diz, há um projeto que era para se rodear os bairros todos ou as províncias todas com o estilo Kuduro. Ok. Há uma dada circunstância, eu com outros artistas lutamos por esse projeto ao lado das instâncias superiores, no sentido de haver diferimento e patrocínio do Estado. Acoplou-se esse projeto às festividades dos 50 anos de independência. E, por incrível que pareça, havia um projeto que o Preto Show já tinha muito antes deste. Muito antes desse. Acredito que uma TV, não sei se posso dizer aqui o nome, que associou-se, a TV Girassol. Era o projeto Kuduro Afro. Então, em contrapartida, ele não compreendia as nuances semelhantes a esse projeto que nós tínhamos de girar as províncias todas. Por incrível que pareça, por falta de conhecimento e um quinhãozinho que talvez me deram, só assustei, a cena já estava com o Preto Show. Os colegas que estavam comigo no projeto contentaram-se, subiram no palco, receberam alguma coisa. Eu que tive aí também a dar meu calor, não recebi nada. E foi-se cantando por aí. E por incrível que pareça, teve que se juntar a quem? A LS Republicano. Sempre a LS Republicano. Não é que eu estou a criticar a produtora em si. Mas eu, ao fim e ao cabo, me pergunto por que tudo que tem a ver com elitização, com patrocínio institucional no domínio da música, tem que estar acoplado, atrelado a LS Republicano. Ok. Ou as pessoas que estão ligadas a ele. Eu não sei se os espectadores, a partir dessa reflexão, vão conseguir responder a pergunta que ele me fez, porque eu nem me apetece sequer responder. Ele perguntou se funciona com link ou não. Não sei. Porque, pelo que se entende, no domínio do samba, kizomba, ou esses estilos mais pesados, os artistas com brilho e mais projeção em Angola são os que estão ligados a LS Republicano. Qualquer um outro que tenta, outro sim. Vamos lá ver. Festival da música, né? Os festivais ligados às festividades dos 50 anos da independência. Arca Velha, parece, sei lá, se ganhou o concurso público, sei que se fez concurso público, era da Arca Velha do Damásio. Então, uma dada instância, é Arca Velha com LS Republicano. Então, eu não sei, você se responde se há link ou não nisso aqui, ainda, né? Eu não sei, eu não vou te responder essa pergunta, mas pus a reflexão na mesa.
Boa, boa, boa. Já estamos aqui a refletir. DJ Piloso, achas que na cultura nacional és valorizado pelo trabalho que fazes? A cultura nacional é o quê? Uhum. Não é para você responder. Mas a cultura nacional em si, ela compreende diversos aspectos. Uhum. Que eu, em grande parte, por ser mesmo um homem de cultura, amante de arte, nas suas mais diversas tipologias de manifestações, como amante de arte, eu ponho a cultura exatamente nesse balde multiforme de se expressar, onde vamos encontrar o teatro, a música, a dança, Uhum. a religiosidade, os nossos usos e costumes. Usos e costumes. Na sua mais diversa forma de se manifestar, os nossos usos e costumes, o nosso teatro, a nossa música e a nossa religiosidade africana, sobretudo, os nossos ritos, Uhum. eles todos estão a sofrer um ataque severo da modernidade ou da ocidentalização das nossas coisas. A partir desse prisma, eu acredito em si que a cultura em si está a perder valor. A vontade anímica minha, da minha parte, se pudesse ser, ou se tivesse algum lugar no espectro da cultura nacional, para falar e lutar para impor alguma forma de nós renascermos, de nós conservarmos, de nós transmitirmos variadíssimos aspectos da nossa cultura. Se eu tivesse esse poder, faria isso. Então, em resumo, quando me perguntas se eu sou valorizado no seio da cultura, eu não começaria exatamente, se fosse você, não começaria a me perguntar a partir daí. Eu perguntaria, antes de mais, se a nossa cultura tem valor. A partir do princípio que está a sofrer ataque, ninguém aparece para acudir. Estou eu aqui no Portal Culturume a fazer um apelo de socorro e dizer que o que eu poder fazer, patrocinado ou juntado aos outros, estou disposto a fazer no sentido de nós resgatarmos qualquer forma de cultura que seja e conservarmos. Aqui estou de mãos abertas. É a própria cultura que não tem valor. A partir desse prisma, não me interessa responder se eu sou valorizado ou não. Não, certo. Porque se a cultura não tem valor, eu que faço cultura, terei? Não. DJ Piloso, nós gostaríamos de saber quais são os sucessos que Angola conhece e tem a mão do DJ Piloso. É-me muito difícil. São muitos. É-me muito difícil cifrar aqui os sucessos que tem. Uhum. Mas, a princípio, eu comecei com essa febre do kuduro melódico, com W. King. Os primeiros impulsionadores foram Kalunga Mata, que depois de eu dar o corpo nas músicas dele com aspecto melódico, foram os primeiros que levaram aquilo no grande mercado, na grande feira da música nacional, que foi o mercado Rock Santeiro, que teve a distrito aí, o município de Samizanga. Levou para lá e levaram para lá, e a custa desse trabalho que eles fizeram, tiveram pessoas como Moda Spin que decidiram ser defensores acérrimos daquele estilo, que quando aparecia a música com melodia, o primeiro tutor, a maioria das vezes, era Moda Spin Produções, e depois dali surgiram pessoas como Puto Lilas e tantos outros melodizantes ou cantores melódicos que tem até hoje. E sendo assim, é muito difícil cifrar aqui o número de sucessos que eu já participei, mesmo porque até hoje, um ou outro sucesso que existe por aí tem um dedinho meu nisso ali. Então, é difícil cifrar. Os 3 kuduros melódicos consagraram os Kalunga Mata, na Cozoeira, dos Ossos, não vai na banda. W. King, uma das músicas que foi pouco conhecida, mas também que lhe catapultou, Mães Angolanas. Fora das Mães Angolanas, é difícil me lembrar muito dos sucessos dele, mas grande parte dos sucessos que ele fez na Stave Produções tinham os meus dedos. Reloi, melodicamente é uma descoberta minha. Era um vagante, cantor vagante no Curtume. Eu ouvia as melodias de longe, na altura eu estava a namorar com a mãe das minhas primeiras filhas, eu ouvia, eu gosto da voz desse rapaz e a forma dele de fazer música.
nos remete muito à música de tradição oral da região de Malange. Ok. Então, eu gostaria, com o corpo estrutural de música que eu faço, dar corpo no que é dele. Então, foi aí quando eu lhe produzo, até certa altura, o Bandidagem. Bandidagem. Depois daquilo, foi somando tantos outros sucessos, até a altura em que ele assina pela Playlist. Playlist. Ok. Puto Lilas com os Me Dá Seu Sangue, tem o Babulo, o outro dos sucessos dele que lhe consagrou, Controla Anganza, e somam-se tantos outros. Boa, boa. Bem, é um universo de músicas que aqui me escapa a mente. DJ Piloso, nós na nossa casa, no programa Curtume Arte, temos uma rubrica que é Só Queremos a Verdade. Nessa rubrica, basicamente, nós que gostaríamos de ouvir absolutamente a verdade e o DJ Piloso tem a nos dizer. Nós gostaríamos de fazer essa rubrica com o DJ Piloso agora. Eu sou cultor da paz, mas vamos lá. Boa. Sobre ser apologista ao cu do pincel, nós gostaríamos de saber sobre o DJ Piloso é ou não. Não. Não é apologista. Não. E recentemente tivemos um artista aqui na nossa casa que disse que todos os DJs que trabalham com cu duro têm colchões nos seus estúdios. Estou a falar mais ou menos de Jang T. Queríamos saber, na boca de um produtor consagrado, se esta afirmação de Jang T é falsa ou verdadeira. Não é categoricamente verdadeira. Uhum. É o seguinte, eu comecei com um estúdio que era no meu quarto, que eu dormia lá na minha mãe. Na altura, tinha colchão. E muitos dos DJs que têm colchão nos estúdios, com certeza, é porque a uma dada altura, e se deres conta, se souberem fazer leitura, em grande parte são DJs que têm sucesso, ou estão a pipocar no mercado. Uhum. Como consequência, esses trabalham até a exaustão, muitas vezes porque, por causa da freneticidade de clientes, são muitos que querem trabalhar com ele. E pronto, dinheiro, pelo Kuduro ser algo de produção barata, dinheiro nunca é demais. Então, muitos fazem o sacrifício de terem colchão ali, para poderem descansar naquelas horas que já pararam de trabalhar, porque muitas vezes vai até as madrugadas. Ok? Boa, boa. O que DJ Piloso acha sobre os artistas que fazem a música obscena? É ter dinheiro rápido, ter dinheiro fácil, como é que é? Os músicos de música obscena, eles fazem a música do tempo deles. A música do tempo deles. É o DJ Piloso, na altura que vou para o Dom Germa, uma das minhas primeiras músicas, ou a primeira música que eu fiz no Dom Germa, com todo aquele meu poder literário que eu aprendi, eu não estudei muito, mas sei compor uma boa poesia. A minha primeira música foi Temos que Se Fazer. Foi uma tarraxinha na altura. A primeira música que eu fiz no Dom Germa foi Temos que Se Fazer. Então, isso é próprio da dimensão humana, já expliquei no princípio da nossa entrevista. Nós temos uma parte da nossa dimensão humana que, quando confrontada com a libido sexual, nós temos a tendência de expressar isso. Então, na nossa boca, muitas das vezes, se não formos bem orientados, só saem coisas obscenas. Então, o que esperas tu no Kizomba, a uma dada altura? Tivemos o Dom Kikas a cantar angolanamente sensual. E a uma dada altura também tivemos N-Sex Love. N-Sex Love. Tá ouvindo? A cantar. Abro. Tá vendo, né? É algo natural para mim. São músicas do tempo das pessoas. Porque se deres conta, os mais velhos cantam os valores antigos, né? Já na casa dos 30 para cima, já temos filhos. Vamos cantar de valores antigos, vamos cantar de valores que procuram redarguir a sociedade. Mas, uma dada altura, não temos filhos, não temos responsabilidades. O que queremos? Queremos chilar, de certa forma, fazer sexo, consequência. Exprimimos aquilo que vai dentro da nossa alma. Para mim, isso não é problema nenhum. Boa, boa. Acredita que a rivalidade falsa apenas criada para chamar a atenção do público no estilo Kuduro? E quais são esses artistas que o DJ Piloso já trabalhou, que criaram isso para chamar a atenção do público? Rivalidades falsas que eu me lembre. Porque eu sei que existe uma técnica americana de criar rivalidades no sentido de trazer à tona dois ou mais músicos. Então, isso chama-se, em termos de conspiração
publicitária. Uhum. Isso existe. Rivalidades falsas que eu conheci, aqui houve uma. E o caso mais histórico que eu conheci foi o do DJ Zenobia e Walter Latom. Era uma rivalidade muito falsa. Porque eu fui professor do Zenobia, a uma dada altura, quando eu estava a produzir um dos seus grandes sucessos, o Fica Só Comigo, me apareceu aí o Walter Latom. Depois do Walter Latom sair, eles conversaram, velho, quando o Walter saiu, eu disse, Zenobia, e o vosso problema? Eles, as pessoas confundem que eu tenho inimizade com o Walter Latom. Walter Latom é meu pai. Existe isso aí. Okay. Esse é o caso que eu posso dizer que eu conheço nos anais do tempo. Do resto, entre aspas, os mais recentes, não conheço ninguém que fez exatamente aquele papel conforme aqueles dois fizeram. Boa, boa. Se porventura o Ministério da Cultura lhe dá a responsabilidade para escolher entre os dois DJs, como Gaston Júnior e DJ Mona, para produzir uma faixa, qual deles o DJ Piloso escolheria? Produzir uma faixa para quem? Uma faixa musical para o Ministério da Cultura. Para o Ministério da Cultura? Uhum. Produzir uma faixa? Nessa altura, pelo fator exercício, seria o Gaston Júnior, porque é o único que tem estúdio ativo para gravar. Não, Mona está versado em design gráfico. Boa. Desde que o DJ Piloso começou a produzir, qual é o cachê mais alto que já foi dado por um artista que o DJ Piloso fez um trabalho? Cachê mais alto? Por uma obra? Certo. Por uma só obra? Cachê mais alto por uma só obra. Qual foi o artista que... Bem, é um artista gospel. Ok. Jesus Nelson. Ele veio com seu patrocinador, nos pagou uma quantia bem gratificante por cada música. Aquilo foi um álbum por cada música. Ok. De resto, o que eu esperava até certo ponto, receber alguma coisa da qual fui quinhado, devia mencionar isso na traição. Fui o quinhado. É a versão do Decepção que Ari cantou lá, em minha produção. Okay. Produzindo o DJ Fila, eles estavam à procura de alguém que fizesse fidedignamente um instrumental parecido com a música antiga. Então, o DJ Fila, na altura, por saber que eu fui mestre dele em áudio digital, no programa Fruit Loop e captação, chamou-me, porque o DJ Rodrigues não estava encontrando ninguém para executar, executei. E por incrível que pareça, encontrei a música num disco, no Picante, sem o meu nome mencionado, e a produção veio em nome do Dias Rodrigues. Não recebi nada por aquela música, por tocar aquilo. Okay. Na dica mesmo de nada, tu a dizer. Até o transporte quem pagou fui eu. Esperava receber naquilo ali, partindo do princípio que é a cantora mais consagrada, que até certo ponto a música que eu toquei teve visibilidade. Okay. DJ Piloto se saiu bem na nossa rubrica, mas vamos dar sequência nas questões, que aqui temos algumas ainda a lhe fazer. O que o DJ Piloto acha dos novos DJs que aparecem no nosso mercado? Tem feito um bom trabalho ou assim? Há uma tendência da nossa sociedade, por falta de acompanhamento e falta de cultura de conservação, estou sempre a insistir nesse capítulo, falta de cultura de conservação, há uma tendência de tudo que nós fizemos estar a se degradar. É assim que estamos a degradar nas mensagens, estamos a degradar muitas vezes nas produções e estamos a degradar em termos de qualidade, porque por hoje, nós temos a oportunidade de fazer a música com mais qualidade de todos os tempos em Angola. Adicionar a esse aspecto até o advento das inteligências artificiais. Certo. Mas, em contrapartida, temos feito para não dizer que é culpa só dos outros, para dizer que está a criticar, temos feito um trabalho péssimo. Porque quando se fala em conservação e melhorar, que de certa forma também tenho um olho crítico sobre esse aspecto, devia estar aí com o meu saber fazer, a contribuir no sentido de puxar essas pessoas
e lhes dizer que o caminho é esse. Mas, de poder, estamos todos com fome e vamos cada vez mais produzir as coisas à medida da nossa necessidade. Nem que tivemos que comer os arrozes sem sal, ou fazer a sopa com ossos simples, sem tutano, vamos confeccionar e vamos comer à medida de que o tempo está nos exigir certos esforços e ninguém está disposto a atender os sacrifícios. Boa, boa. E sobre o que DJ Piloto tivera mencionado há pouquinho, sobre as inteligências artificiais. Hoje em dia temos visto muitas músicas sobre inteligência artificial e tudo mais. Eu gostaria de saber, por parte do DJ Piloso, se as inteligências artificiais vieram para auxiliar ou quais são as vantagens e desvantagens de um produtor utilizar inteligência artificial. Vantagem: temos música a ser produzida com grande qualidade, em muito pouco tempo. Em muito pouco tempo. Desvantagem: atendendo ao nosso mercado e o pouco conhecimento que muitos de nós temos, temos músicas muito plásticas e muito robotizadas. Ok, boa, boa. DJ Piloso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Foi uma aula magna. Obrigado a mim. Foi uma aula magna. Aprendemos muito, muito sobre produção e tudo mais com que o DJ Piloso esteve aqui a dizer. E gostaríamos, para terminar, que o DJ Piloso deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, os contatos para trabalhos na nossa câmera. Bem, contatos meus são 949 19 77 67. Repito, 949 19 77 67. É o seguinte, por acalhar, eu me deparei com o vosso portal nas redes sociais. E eu já disse que eu sou uma pessoa muito ligada ao curtume pelo fator receptividade. E quando encontrei essa página, decidi praticamente seguir, porque tudo que tem a ver com curtume me interessa muito, porque eu não conheço filhos de fora como eu, mais interessada pelo desenvolvimento humano e estrutural do curtume. Acredito que eu sou mais interessado. Por este motivo, toda iniciativa benéfica que venha do curtume, como a vossa, para mim é uma mais-valia. E aconselho seguirem, e a vós próprio também, aconselho aprimorarem melhor os vossos trabalhos, fazerem um serviço comunitário de fato, no sentido de que vocês, sendo pessoas que levam informação, precisam ser os maiores contribuintes, no sentido de que precisam levar o bairro adiante e propor resoluções para os diversos problemas que afetam as pessoas daqui. De resto, muito obrigado.